Uhum. Muito bem, boa tarde. Eu estou começando nossa aula aqui de primeira aula do ano, né? Queríamos que fosse presencial, mas infelizmente o estado na última hora mudou, fechou tudo, inclusive vendo na TV agora está a maior discussão sobre isso, se fecha, se abre, enfim. Então, essa é a nossa aula do nono ano, as duas primeiras aulas do ano dessa turma, e esperava que essa aula fosse híbrida, pelo menos, ou presencial, mas não aconteceu. Bem, então é o seguinte, essa aula está sendo gravada, depois que eu terminar essa aula, que não terá mais do que 30 minutos sobre recomendação da SED. Na verdade, a SED até falou assim, olha, aulas de pelo menos 15 minutos. 15 minutos não dá para falar nada, você faz um oi para a galera e já acabou a aula. Eu tenho conteúdo para passar, tenho informação para dar, porque daremos continuidade nessa aula nas próximas semanas. Eu até espero que na próxima semana a aula já seja, no mínimo, presencial, da forma híbrida, mas se não for, a gente tem conteúdo para vencer, tá bom? Eu tenho uma aluna aqui assistindo ao vivo, depois, se o pessoal que não entrar quiser assistir, pega o link que eu vou mandar mais tarde no Classroom, para poder acessar pelo YouTube. Independente disso, temos informação para passar, temos aula para fazer, diferente do ano passado, que ficou só no Classroom, esse ano a gente vai fazer diferente. Vocês fazem as atividades do Classroom, mas é preciso fazer, acompanhar aqui com o professor também. Ao final da aula, nós teremos a chamada, teremos o... Enfim, tá bom? Enfim, vamos lá. Maiara. Oi, Maiara, tudo bem? Deixa eu colocar aqui para a gente começar. Bom, então, é o seguinte. Nono ano, geralmente, quando nós começamos a trabalhar com o nono ano, é o ano que você começa a preparar a turma para poder desenvolver o projeto para o ensino médio. Infelizmente, o ano passado já foi bastante prejudicado, porque o que vocês tiveram de conteúdo foi só aqueles conteúdos do Classroom e do Google Class. Não é uma questão de ser bom ou ser ruim, mas ali é muita informação que você basicamente só acessou, quem acessou, e é igual você ver um portal da Globo, da UOL, informação que está lá. Não há discussão com o aluno, não há a realidade de vocês de Nova Aliança ou de qualquer outra cidade. Então, esse ano nós vamos começar diferente. Eu vou trabalhar com vocês alguns conteúdos, vou passar rapidamente aqui, deixa eu ver. Vocês são do nono ano. Então, do nono ano é esse aqui, ó. Não sei se dá para... Ah, mas ficou bem pequenininho, né? Esse aqui do cantinho, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, porque quem tiver no Note vê, quem não tiver, complica. Deixa eu tirar esse aqui. Aí. O que diz lá no Classroom? Ele diz o seguinte, que as aulas de nivelamento, que eles chamam, né? Falaram, a semana passada teve aula lá que falou dos protocolos de segurança, aí falou sobre os esportes de invasão, lutas, e a partir dessa semana começam a desenvolver as aulas sobre jogos cooperativos. Lá. Eu vou trabalhar seguindo a orientação da CED, que é o meu patrão, certo? Vou dar aulas em cima desses conteúdos, mas também vou trabalhar com conteúdos que eu considero importante trabalhar com vocês no ensino fundamental em Nova Aliança. Já há muitos anos, quem está comigo desde o 6º ano sabe que todo começo do ano eu coleto informações sobre vocês. Peso, altura, índice de massa corporal, enfim. E esse ano, no nono ano, eu não só vou coletar, como eu vou passar essas informações para vocês, para a gente poder discutir, tá bom? Deixa eu passar aqui. O que eu espero, principalmente para vocês do nono ano? Tá? É bem isso que está aqui.
o mais rápido possível que sejam feitas as aulas presenciais, ou pelo menos que sejam as aulas híbridas, porque através dessa aula a gente pode dar um sentido maior para a aula de educação física, tá? É porque não adianta nada eu ficar dizendo para vocês, olha, atividade física é muito boa, muito saudável, mas e na prática não está acontecendo nada, né? Nós temos os treinamentos que estão parados desde março do ano passado, temos aí uns 3 ou 4 atletas que continuaram treinando, só que na prática treinaram, mas não houve competição. Meu filho faz parte dessa geração de vocês aqui, um ano mais velho, e competiu ano passado uma competição só, né? E vamos falar um pouquinho sobre consciência corporal. Essa consciência corporal, essa expressão consciência corporal, é basicamente o que eu vou trabalhar com vocês nas próximas 2, 3 semanas. Por quê? É nessa consciência corporal que eu começo a mostrar para vocês o que você tem que saber sobre o seu corpo, sobre o seu organismo em relação ao movimento. Tá? Por exemplo, vou dar só um exemplo prático disso aí. Quem que está acima do peso, quem está abaixo do peso e o que fazer sobre isso. Aí muita gente pensa assim, esse pessoal mais velho, né, as tias, avós nossas, aí eles ficam assim, é porque eu fico nervosa e eu engordo, isso é castigo de Deus. Não, não é nada disso, não. É aqui, ó. É a tua boca. É a sua boca que faz você engordar. E aí, ao invés de ficar falando o que você vai comer, quem sou eu para fazer isso? Quem tem que fazer isso é você na sua casa. Mas tem algumas informações que você precisa ter. Né? Um exemplo só. Todo mundo aí come sal de cozinha. No tempero da carne, no tempero do arroz, no tempero da salada. Tem sal no pão, tem sal no macarrão, tem sal para todo lado. Tem um programinha que na semana que vem eu vou ensinar vocês a usarem, chama-se Samsung Hilt, que a gente instala no celular. O Samsung Hilt, ele é muito chatinho até, porque assim, você vai lá, você toma um copo d'água, você vai lá no Hilt e anota. Aí você vai lá, você come uma fatia de pão, você anota. Essa parte é a parte chata, porque tudo que você pôr dentro da sua boca, você tem que registrar lá. Então, a gente não vai fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês o que tipo de informação que ele fornece. Por exemplo, eu, que estou acima do peso há muitos anos, lutando com isso e tal. Então, eu coloco lá assim, a vontade que eu tenho de manhã, como todo bom gordo, é comer um pão caseiro, inteiro, enorme, com ovo, com manteiga, com isso, com aquilo. Dá vontade, mas a gente não pode. Aí eu coloco lá assim, 2 fatias de pão, com uma colher de margarina ou de manteiga, tal, um copo de leite, com café, tal, e vou anotando. Acabei de almoçar, eu comi arroz, feijão, tomate, pepino, um pedaço de bife, tal, não sei o quê, e anoto lá. Ou seja, uma refeição normal, certo? Uma refeição que todos nós comemos. Um dia come um pouco diferente do outro, mas nada de exagerado. Gente, eu, Johnny, posso ingerir 1.200 miligramas de sódio. Sódio é um dos componentes do sal de cozinha. 1.200 miligramas por dia. Ao final de uma refeição comum dessa, às vezes eu vou lá ver quanto que eu comi de sódio. Deu 5.000. Por quê? Pão tem muito sódio, carne tem muito sódio, arroz tem muito sódio. Então, além de gordo, a gente incha. Que é o que acontece com as meninas, com os meninos nessa idade. Mas como que eu tô inchada, que eu tô... Não é gorda, parece que eu estufei, que eu cresci. É o acúmulo de sal. Então, esse tipo de informação, a gente não chega a falar assim, fulana, você tá comendo errado, você tá comendo certo. Não, isso cabe a vocês decidirem, na tua família e tal. Mas tem algumas coisas que você precisa saber, que quando você tiver, lembra que está escrito lá no slide, consciência corporal, você vai falar assim, poxa, agora eu entendi por que eu tô tão inchada. Além de gordo, às vezes a pessoa está inchada. Às vezes a pessoa é magra, mas tem inchaço. É o consumo excessivo de sódio. Mas não é consumo de sal? É sal. Só que o sódio está dentro do sal. Isso a gente vai falar um pouquinho mais no futuro. Ok? Enfim. Então, essa é uma das informações.
Aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a prática de atividade física, certo? Tentar mostrar para vocês o valor. Esse menino saltando pneu que está aparecendo aí, ele é um aluno da Unifatesc. Foi uma oficina de parkour que a gente fez no ano passado. Pode ver que ele está de máscara. E foi no meio da pandemia. Foi um momento ali para outubro, mais ou menos, que eles deixaram voltar algumas atividades. E a gente fez a oficina de parkour. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens, alguns vídeos e tal, para vocês verem como que é interessante fazer esse tipo de atividade. E o esporte e rendimento, que daí eu peguei uma foto que tem 3 pessoas conhecidas de vocês aí, que é o Gauzi, o que muita gente nem conhece mais o Gauzi, faz tempo que ele saiu da cidade, e o Talismar e o Sérgio Eduardo, que aí é outra coisa, é o esporte e rendimento, né? Ah, professor, mas eu não gosto de esporte, eu não queria praticar esporte. Não deve. Se você não gosta, não deve. Mas dá para te dizer algumas vantagens. O ano passado, o Moisés ele foi para um brasileiro em São Paulo. Ele queria ser um dos melhores corredores dos 200, dos 400 metros, e ele não conseguiu ser o melhor. Mas numa das corridas que ele fez, ele correu o revezamento 4 por 400 metros e ficou em terceiro lugar no Brasil. Então ele ficou entre os 3 melhores, a equipe de revezamento, que são 4 atletas, ficou entre as 3 melhores do Brasil. Aí você fala, mas e daí? Então, o Moisés esse ano foi contemplado com uma bolsa atleta de 12 meses de R$ 1.000 por mês. Essa é uma das vantagens de você ser atleta. Então é assim, ele continua sendo uma pessoa assim como você, ele continua sendo estudante universitário, continua sendo filho da família dele lá, tal, normal, ele continua morando em Nova Aliança, mas por ter participado como atleta de uma competição de alto nível, de ter se dedicado, às vezes você passa lá pelo campo, lá tá o doido lá puxando pneu, fazendo atividades, fala, maluco lá. Então, o maluco, ele vai ganhar esse ano R$ 12.000, milão por mês, praticando esporte. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Dessa turma aqui não, mas a turma do primeiro ano tem a Sabrina, tem o meu filho Gabriel, que estão ganhando ainda a bolsa de R$ 300 por mês para ser atleta. Olha que interessante. Né? E muitas outras vantagens, por exemplo, essa daqui, quer ver? Quem já tem, deve ter, né? Possivelmente deve ter, mas nem todo mundo teve essa sorte. Você já teve a oportunidade de conhecer um avião assim? Esse aí é um museu, esse é um avião antigo, né? É um avião da FAB. Foi lá em Poços de Caldas, quando a gente viajou para o Campeonato Brasileiro de Atletismo lá. Olha que bonitinho. Ali está o Gabriel, o meu, não sou eu, aquele ali é meu irmãozinho, né? Ele está ali na foto, tal, porque a gente viajou para a competição. E essa foto do lado, essa torre enorme, parece uma caixa d'água aí. Na verdade, não é caixa d'água. Lá em cima, se você está vendo o mouse aqui que eu estou te mostrando, é como se fosse um restaurante. Parece um disco voador lá em cima. São quase 100 metros de altura. É lá em Francisco Beltrão. Ali, o pessoal, nessa foto aparece aí o Vitor, aparece o Leandro, o Walter, quem mais que está ali? A Lohane, filha do Eider. A menina que agora é enfermeira, que eu não me lembro o nome. Não estou reconhecendo. Essa galera, assim, nunca foram campeões brasileiros ou campeões paranaenses. Na verdade, um ou outro ali nunca nem conseguiu ficar entre os melhores da prova deles. Eles não estavam nem aí. Porque o negócio deles é viajar. Vocês conhecem Francisco Beltrão? Ou Cascavel? Ou Foz do Iguaçu? É lógico que tem alguém que conhece e tal. É claro que tem. Né? Mas você já viajou com seus amigos para esses lugares? Então, o esporte escolar, ele proporciona isso para você. E essa informação é uma das que a gente tenta passar para vocês, né? Que, infelizmente, o ano passado nada aconteceu. Ano passado, a previsão era de que a galerinha do B, que são vocês ainda, todos íamos para Foz do Iguaçu. Conhecer a Argentina, conhecer o Paraguai, conhecer as cataratas, conhecer a usina de Itaipu, né? E, infelizmente, foi tudo cancelado. Que pecado, né? Então, mas se eu não me engano, desse grupo aqui, tem gente que já foi para Apucarana,
dessa turma, né? Não sei se está na aula aqui, mas tem sim. Muito bem. Aí, deixa eu baixar o slide aqui. Uma das funções da nossa área de educação física é te mostrar a importância da atividade física na sua vida. Só que, veja bem, eu não sei se você prestou atenção, mas eu disse assim, esporte, praticar esporte. E agora eu disse atividade física. Você conseguiu perceber a diferença? Quem arrisca dizer qual que é a diferença entre esporte e atividade física? De vocês que estão com a gente aí. Quem arrisca? Qual que é a diferença de esporte para atividade física? Chuta. O que você acha, Maria? Ou Maiara? Só tá nós aqui, não precisa ter vergonha, não. Eu vou dizer, a gente tem só meia hora de aula. O esporte é o que eu acabei de mostrar para vocês. Treinar, se preparar para uma modalidade, que pode ser o futebol, pode ser o voleibol, pode ser o atletismo, pode ser o basquete, pode ser um cuspe à distância, pode ser burquinha. Tudo que você treinar para ser o melhor é o esporte e rendimento. E tem a atividade física. O que é atividade física? Andar de bicicleta no final de tarde na sua rua, caminhar com a sua mãe, com a sua tia, com a sua irmã nas ruas da cidade ou na estrada. O que mais? Jogar bola com os amigos na quadra da escola, ou no meio da rua, ou no ginásio. Nossa, tanta coisa. Pescar no rio ou no lago, não sei o quê. Pular corda em frente à tua casa ou dentro do seu quintal. Atividade física. Quando nós não praticamos nenhum tipo de atividade física, não sei se você entendeu, aí não é esporte, aí a gente está fazendo atividade física mesmo, tá? Seja ela qual for. Não precisa ser nem ligada à educação física. Pode ser a dança, pode ser a academia, pode ser, enfim, muitas outras atividades. O professor, eu não gosto de nada disso, eu gosto, sei lá, eu gosto de dançar funk. É uma atividade física. Porque nós não estamos questionando se é boa ou se é ruim, se é bonita ou se é feia. Você tem a sua atividade física preferida. As pessoas que não tenham atividade física e não praticam nenhuma atividade física durante a sua rotina, durante o seu dia, são aquelas pessoas que estão ociosas. Aí você começa a ganhar peso, você começa a ter problema de saúde, seu cabelo fica ruim, suas unhas ficam ruins, seus dentes ficam ruins, sua pele fica ruim, porque o corpo precisa desse movimento. Esse ano que passou de pandemia, em que a gente passa, eu inclusive, a gente passa muito tempo deitado no sofá, deitado na cama, sentado na cadeira, porque não pode nem sair na rua. Vocês ainda em Nova Aliança conseguiram ter a oportunidade de estar pela rua, tal. Em Paranavaí, Maringá, né? Eu perdi 6 parentes. 6 é muita gente, né? E fora os amigos, fora os conhecidos. Então a gente tem sim um certo medo disso. A gente sabe que tem a galera que fala, mas isso aí não é nada. Então, além de você ter o risco de vida, o risco, inclusive, de ficar doente e talvez até perder a vida, você ainda tem o resultado que a falta do que fazer traz a longo prazo. Ganhar peso, perder saúde, perder qualidade de vida. Certo? Então, a importância da atividade física na sua vida, ela é importante. Evita tomar remédio, evita ficar esteticamente fora dos padrões, né? Vocês que estão aí no 9º ano, vocês estão com quantos anos? 12, 13? Quantos anos vocês estão? É isso, né? Quantos anos você está, Maria? 14? 14 anos? Tô com 14. 14 anos bom, a idade do Gabriel, né? Tem 14 e vai para 15 agora, ele está no 1º ano do ensino médio. É a idade que você começa a olhar para o teu corpo, é a idade que você começa a prestar atenção no corpo dos outros, você quer ser bonito, você quer estar esteticamente vistosa, as tuas unhas têm que estar bonitas, teu cabelo tem que estar bonito.
e aí você fica um ano de molho dentro de casa, você vai ficar o quê? Você vai ficar parecendo o Jabba do Star, do filme lá, Guerra nas Estrelas, né? Que é aquele cara enorme, gordão lá, monstrão. Joga na internet depois Jabba da Guerra nas Estrelas, que você vai entender o que eu tô falando. Tá? Enfim. Deixa eu mudar o slide. Espera um pouquinho. Eu vou passar para vocês agora um formulário, tá? Eu vou mostrar o formulário aqui, depois eu vou disponibilizar ele no Classroom. A princípio, eu não vou deixar esse formulário no WhatsApp, eu vou deixar só lá no Classroom, tá? Todos aqui conseguem acessar o Classroom, né? Os que estão aqui conseguem. Essa aula está sendo gravada, então o pessoal que depois entrar, eles vão saber que eles têm que correr atrás, que eles têm que ir lá no Classroom para poder fazer essa atividade. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui e compartilhar o formulário. Vamos lá. Maria. Meu cachorro tá lá, latindo, atrapalhando a gente aqui. Ó, eu fiz de uma forma muito simples, mas muito simples mesmo, para que você responda, certo? Eu fiz até algumas perguntas embaixo, eu já vou te mostrar, um por um. O que mais importa são as suas informações, os seus dados e a forma como você vai preencher. Por quê? Todo ano eu faço essa coleta de informações. Todo ano eu pego seu peso, sua altura, sua idade. E muita gente fala, mas isso não serve para nada. Serve. É que provavelmente você seja daqueles casos que eu nunca chamei mãe para conversar, pai para conversar. Mas já houve casos da gente... eu pego lá os dados de do ano passado, aí eu comparo com esse ano. Aí, por exemplo, a criança, vamos supor, tá? Na verdade, vamos supor não, eu vou citar o caso de aluno que não é dessa turma, que aconteceu assim, o aluno de um ano para o outro engordou quase 40 quilos. Gente, você sabe o que é engordar 40 quilos? Em um ano, não deu um ano. Essa pessoa está com problema. Não é aparência, esquece a aparência, tá? 40 quilos em um ano, a pessoa tem obesidade mórbida. Essa expressão é para aquela pessoa que a gordura no corpo já está fazendo mal. Então a gente chama o pai, chama a mãe, fala, ó, acompanha, porque está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Aí muitas vezes o pai, às vezes até a criança, fala assim, o professor quer que a gente vá praticar esporte. Eu não quero nada. Quem tem que querer é você. Se você for obrigado, você não vai feliz. Então, assim, não quer praticar esporte que a escola oferece, isso é problema seu, isso não é problema meu. A gente oferece e faz lá. Mas vá fazer alguma coisa. Controlar a alimentação, controlar a ingestão de sódio, controlar a ingestão de gordura. Por exemplo, faz uma análise sua, não precisa nem responder aqui. Quem come salgado todos os dias, chips, ou então, aí em Nova Aliança não é muito comum ter coxinha, pastel, essas coisas para vender nos botequinhos, mas aqui tem. Mas você que toma refrigerante todos os dias, come chips todos os dias, esse tipo de comida todos os dias, às vezes troca até pelo almoço, pela janta, ou então toda noite está lá no boteco do fulano comendo lanche. Cara, é gostoso, é lógico que é gostoso, você tá maluco? Claro que eu acho lanche maravilhoso. Eu falei lanche aqui, o Gabriel regalou o zoião aqui, né? É muito bom, mas isso vai acabar com a nossa saúde, né? Com a nossa aparência. Então, esse tipo de acompanhamento a gente faz com esses dados que eu vou coletar de vocês. Então, tá assim, ó. Deixa eu até aumentar, caso você não esteja vendo aí. Tá? Os fáceis, né? O nome completo, o ano que você nasceu. Aí é o seguinte, ó, esses dois aqui. Todo ano eu faço isso de você. Eu tenho, até o ano passado, inclusive do ano passado, eu tenho tudo. O problema é que esse ano a gente não pode estar juntos. Então é assim, você sabe sua altura? Veja bem, eu não quero a informação que você acha que você tem. Eu acho que eu tenho 1,60 m. Eu não quero saber. Eu preciso ter certeza, tá? Como é que eu vou ter certeza?
Se eu pudesse, eu levaria você lá na balança, te pesaria, te mediria. Pelo menos nessa semana eu não posso. Tá? Semana que vem, se a gente voltar presencial, com máscara, com álcool em gel, com todo o cuidado possível, tal, dá para fazer. Mas você pode fazer isso. Dá um pulinho no postinho, pede para as meninas, fala, escuta, o professor pediu para ver meu peso e minha altura. Elas vão pegar para você lá, tranquilo. Tá? É uma informação importante, certo? O professor, eu tenho uma balança em casa e eu costumo me medir, eu já tenho uma trena. A fita métrica de costura não é confiável. Porque a fita, conforme ela vai ficando velha, ela vai esgaçando, ela vai aumentando de tamanho. Então, a fita que tem 100 centímetros, quando ela fica velha, que você estica e confere ela, ela está com 103, 104. E isso faz com que você fique menor. Tá? Então, de preferência com a trena de plástico ou a trena de metal, tá? Se possível. Professor, eu não consigo ir no postinho, eu não tenho treino, eu não tenho balanço. Então, você não responda. Casos como o seu, quando a gente voltar para a escola, eu vou tentar fazer, medir e avaliar você aqui sem problema nenhum. Tá bom? Possui algum problema de saúde? Ó, veja bem. O que é o problema de saúde? Ah, professor, hoje eu estou com dor de cabeça porque eu estou com cólica menstrual. Isso não é doença. Tá? Isso é um efeito do organismo por causa de uma menstruação. Isso não é doença. Doença é o quê? Bronquite asmática, é uma asma, é uma pneumonia. Ou, por exemplo, ah, professor, eu tomo remédio controlado para o coração. Ah, eu quebrei o braço e faço fisioterapia, eu tenho uma lesão no joelho. Enfim, estou em dúvida. Apesar de ter 14 anos, às vezes você não tem certeza, né? De repente eu faço a pergunta para o Gabriel, o professor faz para ele, ele vai chegar para mim e fala, papai, eu tenho algum problema de saúde? Né? Então, às vezes, a gente não tem essa certeza. Pergunta para a mãe. Mãe, eu tenho algum problema de saúde que eu faço tratamento, alguma coisa mais séria? Porque o professor precisa saber disso. Ok? Esporte. Ó, de novo aquela história do começo da nossa conversa. Eu, nesse caso aqui, eu não estou perguntando se você faz atividade física. Atividade física é o que eu falei. Ah, eu ando de bicicleta, eu caminho com a minha tia, com a minha mãe, com a minha avó, eu jogo cada final de tarde. Isso não é esporte. O esporte que eu quero saber se você pratica, a maioria provavelmente vai dizer não, até em função da pandemia. Mas se você fosse um Moisés, por exemplo, você ia falar, não, eu pratico atletismo 3 vezes por semana. Se o Carlos ainda treina futsal, eu treino futsal 3 vezes por semana. Ou, enfim, entendeu? Então, esporte é aquilo que você faz com regras, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes por semana, certo? E não é lazer, é uma obrigação. A maioria, acredito eu, que vai dizer que não. Ok? Então, se você pratica esporte... Ah, professor, mas e se eu ando de bicicleta com a minha tia? Isso é atividade física, não é esporte. Muito bem. E a última. Qual atividade gostaria de fazer no colégio regularmente? Você foi para a aula à tarde, depois da aula ou antes da aula? Que tipo de atividade o colégio poderia oferecer para o aluno fazer? Hoje nós temos treinamento esportivo, que é atletismo e xadrez, esse é um. Aí você fala, por atividade, você não pensa só em esporte. Reforçar aqui. Vou dar um exemplo assim, pensando na professora Hélida. Ah, eu gostaria de fazer parte do grupo que vai construir o pomar, ou a horta. Credo, professor, mas tem gente que gosta. Talvez não seja você, talvez seja você. Nós temos o professor William esse ano de novo no colégio. Eu gostaria de fazer aula de pagode, de samba, tocar instrumento musical. Professor, mas e se eu quiser, por exemplo, dizer que eu gostaria que tivesse aula de futebol, treinamento? Pode pôr. Quem decide o que é você, por isso que eu estou te perguntando. Tá? Professor, e se eu quisesse dizer que eu gostaria de ter aula de bordado? Chama-se indústria caseira. Bordado. E você fala, professor, mas você gosta? Não. Eu já fiz quando era criança, na escola eu fiz bordado, fiz tricô, fiz tapete de saco, de estopa. Sei fazer. Talvez nem lembre mais, mas eu sei fazer. Tá?
Ah, então você escolheria isso? Não, não escolheria, mas tem gente que escolheria, tá? Então, qual é o tipo de atividade que você gostaria de ter, de desenvolver no seu colégio? Qualquer atividade que você gostaria de fazer. Eu vou pegar essas ideias que vocês vão responder e vou levar para os administradores e falar assim, ó, por que a gente não desenvolve um projeto disso? E ver se a gente consegue. Desse tipo de pergunta, saiu aquele projeto que a gente fez uma vez chamado Mentes em Ação, que a gente foi visitar a universidade, os alunos escolheram que queriam estudar fora do horário de aula, no contraturno. Lembra que tinha na biblioteca? Talvez alguns de vocês tenham até participado. Que a gente foi visitar a Unopar, saiu, passou na van, esse tipo de atividade. Qual atividade diferente que você gostaria? Ah, eu gostaria de ter aula de dança. Entendeu? O que você gostaria de fazer no contraturno escolar? Beleza. Deixa eu encerrar aqui, porque a minha meia hora já encerrou. Antes de fechar, beleza, estou com 3 aqui. Dúvidas, perguntas, curiosidades, o que vocês querem saber? O que vocês querem reclamar? Vou colocar um quarto aluno aqui. Oi. Eu coloco isso aqui no meu cachorro, ele fica doido. Olha lá, o cachorro já está aqui embaixo, olhando. Esse aqui é o primo do Zeus. Meu cachorro está aqui, não dá para mostrar ele. Muito bem, gente, então eu estou encerrando, se vocês não têm nenhuma pergunta. Eu vou colocar agora o formulário lá para vocês responderem na medida do possível. Nós vamos conferir isso na próxima semana, certo? Quem sabe na próxima semana a gente já não faça isso presencial. Tá? Hoje eu não sei dizer para vocês se vai dar ou não presencial, não sei mesmo, mas quem sabe, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não. Tudo bem? Então tá jóia. Eu vou parar a gravação e daqui 2 minutos eu já estou com essa atividade do formulário lá no Classroom. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Se tiver dúvida, fala comigo no WhatsApp. Interrompendo a gravação.